lá mais uma questão, dessa vez da Univag, e aí temos uma questão da cartografia, falando sobre a projeção de Mercator, que é uma projeção super famosa, né? Dentre as projeções aí mais famosas, temos a de Mercator, a de Peters, Robinson, a de Moe-Wade. E aí nós temos que prestar atenção no seguinte: toda projeção, como a gente vem falando, inclusive nas nossas resoluções de questão, nós temos uma intenção. A projeção cartográfica ela sempre vai esconder uma intenção. E a intenção do Mercator era exatamente dar essa ênfase à Europa, né? Por isso que ela é conhecida inclusive como uma projeção eurocentrista. E aí, uma das características do Mercator, já que a questão começa trazendo a projeção de Mercator, né? E ela vai te pedir o que no comando? A projeção de Mercator preserva. Então, você precisa dominar exatamente as características da projeção de Mercator. E eu posso te dizer o seguinte: a projeção de Mercator, ela preserva, mantém os ângulos, aqui ó, mantém os ângulos, ela preserva a forma, então as formas aí, o Mercator ele tentou preservar essas formas, principalmente em áreas pequenas, por isso que ela é tão usada inclusive na navegação, porque nessas áreas pequenas você consegue ter a forma muito bem preservada na projeção do Mercator. E lembrar que essa projeção do Mercator ela foi construída, ele fez essa projeção exatamente no período das grandes navegações e ajudava muito, inclusive, durante esse período a navegação, né? Esse movimento marítimo que existia saindo da Europa em conquista do Novo Mundo. E nós temos uma outra característica da projeção do Mercator, que é o seguinte: ela distorce as áreas. Distorce as áreas. Está aqui. Distorce as áreas. Bom, sabendo disso, inclusive nós temos as áreas mais próximas do polo, elas estão muito deformadas na projeção do Mercator, tá? É importante perceber isso, ó, que essas áreas aqui, que são as conhecidas áreas de elevadas latitudes, elas estão muito deformadas no que diz respeito à sua área. Elas estão muito maior do que de fato elas são. Porque qual foi o grande desafio do Mercator? Pegar um planeta que é um formato de geóide e colocar dentro de um plano reto, ó, com ângulos retos. Então isso fez com que nós tivéssemos as áreas mais próximas do polo com grandes distorções. Então veja, as alternativas dizem o seguinte: na letra A orientação azimutal. A alternativa A já começou errando aí. Por quê? Porque se fosse uma projeção azimutal, a projeção do Mercator, ela teria aquele famoso formato do símbolo da ONU. Ó. Símbolo da ONU. Então, não é essa a projeção do Mercator. Então, a gente já pode eliminar a letra A. A letra B diz assim: a relação entre as distâncias, no caso, o comando da questão diz que a projeção do Mercator preserva a relação entre as distâncias, o que mantém o tamanho dos paralelos e meridianos do mapa. Veja só, se as áreas estão deformadas, eu não tenho como preservar as distâncias. Se eu tenho lugares no planeta que estão muito maiores do que de fato eles são, eu não tenho as distâncias aí preservadas. Então, as distâncias não foi uma relação preservada na projeção do Mercator, por isso que a letra B não responde. A letra C diz assim: a relação entre as áreas, o que mantém a proporção entre a superfície terrestre e o mapa. Olha só a característica que a gente colocou aqui em cima. Ó. A projeção de Mercator distorce as áreas, então não preservou a relação entre as áreas. Então a área não está preservada, a letra C também não responde. A letra D diz assim: a grandeza dos ângulos, o que mantém a forma da superfície terrestre no mapa. E é exatamente essa alternativa que vai responder a questão. A projeção do Mercator, ela preserva os ângulos, a gente foi a primeira característica que nós colocamos aqui, mantém os ângulos, mas ela preserva a forma também, porém distorce as áreas. Então, letra D responde a questão. E na letra E diz o seguinte:
A escala de representação, o que mantém as áreas, ó. Então, errado. Projeção de Mercator não mantém as áreas e sim distorce as áreas. Então, mais uma questão respondida. Alternativa correta, letra D. Projeção de Mercator, a grandeza dos ângulos mantém a forma entre essa superfície terrestre e o mapa. Tranquilo?